A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus falando sobre o tema por que devemos reavivar o dom de Deus. E eu quero ler o texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que diz: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por que reavivar o dom de Deus? O apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo falando sobre essa necessidade de reavivarmos o dom de Deus. Por que reavivar? Primeiro, por causa do Espírito que nós recebemos. Versículo 7 vai dizer: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Precisamos reavivar o dom de Deus que é em nós por causa do espírito que nós recebemos. Um espírito de poder, de amor e de moderação e não de covardia. Segundo, porque reavivar o dom de Deus que há em nós por causa do que Cristo fez. Os versículos 8, 10 e 12 diz: Não te envergonhes, portanto, testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Versículo de número 10 diz: E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a vida e a luz e a imortalidade mediante o Evangelho. E o versículo 12, e por isto estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E dia aqui está em letra maiúscula, o dia da volta do Senhor Jesus. Porque devemos reavivar o dom de Deus que recebemos pela imposição das mãos, na nossa consagração, nossa ordenação, por causa do que Cristo fez. Ele venceu a morte, a Satanás, venceu o pecado. Verso de número 10 diz: E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Como reavivar o dom de Deus? Se nós devemos reavivar, como então? Espero que você esteja convencido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que nós devemos reavivar o dom de Deus. E como então reavivar o dom de Deus? Primeiro, não se envergonhe, mas participa dos sofrimentos em favor do Evangelho. É isso que diz o versículo 8 e versículo 12. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Como reavivar o dom de Deus? Não nos envergonhar, mas participar do sofrimento por amor do Evangelho. Verso 12 vai dizer: Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, disse Paulo, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, como reavivar o dom de Deus? Não nos envergonhando do Evangelho, mas participando do sofrimento em favor do Evangelho. Segundo, mantendo o bom padrão das sãs palavras. Versículo de número 13 diz: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Mantenha o padrão das sãs palavras, a doutrina, a sã doutrina. Como reavivar esse dom de Deus? Mantendo o padrão das sãs palavras de Deus, da sã doutrina. A Bíblia, nossa palavra de Deus, como nossa única regra de fé e prática. Cuidado com as heresias, cuidado com as falsas doutrinas. Para reavivar o dom de Deus, precisamos caminhar junto com a ortodoxia e ortopraxia, ou ortopraxia, ou seja, a sã doutrina
com a experiência de vida conforme a palavra de Deus, a sã doutrina, juntamente com a emoção dessas doutrinas no nosso coração, na nossa vida, na nossa experiência cristã, o padrão das sãs palavras de Deus. E como reavivar o dom de Deus? Terceiro, guardando o bom depósito. O versículo de número 14 fala: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Guarda o bom depósito. Isso fala desse cuidado que precisamos ter para não cair na lábia dos falsos profetas, nos ensinos heréticos, mas guardar o bom depósito que nós recebemos e precisamos passar adiante, como Paulo vai dizer também a Timóteo, né? Ensina a palavra de Deus a homens fiéis e idôneos para que esses também transmitam a outros, né? Como ele vai dizer aqui, precisamos ter essa prática do discipulado. Aquilo que nós recebemos também vamos passar, compartilhar, né? Passar adiante o bom depósito, guarda o bom depósito de Cristo. Assim nós vamos reavivar o dom de Deus que recebemos pela imposição das mãos. Vamos orar por isso? Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta hora pela minha vida e também, ó Deus, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, por todos aqueles que receberam a imposição das mãos. Ó Deus, dá-nos a graça de reavivar o dom de Deus que nós recebemos, mas não é pelos nossos méritos ou capacidade, mas é pela Tua obra em nós. Então, ó Deus, nos ensine assim, ó Deus, a sofrermos por amor de Cristo, guardar o bom depósito, guardar as sãs palavras, ó Deus, manter o padrão das sãs palavras. Nos ensine, ó meu Deus, meu Pai, que assim nós precisamos ter vivo em nós esse dom, reavivado em nós o dom que nós recebemos, para que o Teu nome seja glorificado e santificado. Não nos livre de nos envergonharmos, ó Deus, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. E foi nos dado a graça de sofrermos por Cristo e não apenas de crermos. Ó Deus, obrigado por essa honra e esse privilégio. Abençoa a vida dos meus irmãos, como também a minha vida, o Teu povo, a Tua igreja, cada cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.